Olá, amigos, tudo bem? Eu sou a Michelle Possani, aqui do canal Leitura Apaixonada, e hoje eu vou estar fazendo para vocês um resumão sobre os meus livros lidos em março, tá? Os livros que eu finalizei em março. O primeiro deles foi O Mistério da Cidade Fantasma, que é o meu livrinho dos apontamentos. Esse aqui é o diário de leitura, acho que eu já mostrei para vocês em alguns vídeos anteriores. O Mistério da Cidade Fantasma, ele faz parte da coleção Vagalume, da série, né, Vagalume. É um projeto que eu tô lendo aqui no meu canal, né, uma LC que eu tô participando, uma leitura conjunta e um projeto meu aqui do canal. Esse é o terceiro livro do projeto, eu vou deixar o link nas descrições para esse projeto, para vocês terem maiores informações sobre ele. E em março, então, eu finalizei esse, que é o Mistério da Cidade Fantasma. Esse livro, ele me deixou com um pouco de medo, ele tem umas cenas muito interessantes, ele traz muito suspense e um pouco de medo. Ele se passa no interior da cidade de São Paulo, próximo a Bauru. Ele vai contar pra gente a história de 5 jovens que vão estar se reunindo para ir fazer um camping num feriado. São 5 adolescentes. Eles pegam um ônibus em direção a esse camping e no meio do caminho eles descem do ônibus. O Kaká, que é o mais velho deles, ele percebe que desceu no ponto errado. Só que esse local, ele é um local afastado, onde o ônibus ele só passa uma vez no dia. Então eles não conseguem estar pegando esse ônibus novamente. Eles estão sozinhos naquele lugar afastado. Eles já estão um pouco cansados, eles começam a brigar um com o outro. E aí o Kaká, que é o mais velho, ele fala, calma, vamos parar e comer. Eles levaram um lanche dentro dessas mochilas que eles tinham arrumado já para estar indo no camping. E aí eles param para fazer esse lanche e aí eles estão lá comendo, estão descansando um pouquinho. O Kaká tá olhando lá no mapa dele, que ele tem um mapa para guiar eles. Nisso, o Elinho, que é um outro amigo deles, desses 5, né, jovens, começa a gritar no meio da rua desesperado. Todos eles ficam muito assustados e vão saber o que aconteceu. Aí ele tinha se afastado do grupo, né? Eles estão num lugar alto que seria tipo uma colina, né? Nesse lugar afastado. E ele se afastou, foi para mais longe e avistou o que tinha num vale. Ele chama eles, todos vão junto com ele para visualizar o que aconteceu, para ele estar assustado. Eles veem uma cidade. E aí o Kaká rapidamente olha no mapa e fala, nossa, mas essa cidade não aparece no mapa, como que a gente pode estar visualizando ela? As duas meninas do grupo, a Patrícia e a Mônica, elas são irmãs. Elas já estão muito cansadas, aí elas falam, a gente precisa dessa cidade para ver se tem algum lugar pra gente passar essa noite, porque o ônibus não vai passar, a gente tá sozinho aqui, o camping ainda tá bastante longe, a gente não vai conseguir andar até ele hoje. Então eles resolvem descer para essa cidade. O Kaká ainda é muito desconfiado porque ele não se conforma, como que não aparece no mapa aquela cidade. Eles descem esse vale e avistam a placa de Aurópolis, que é o nome dessa cidade. Eles começam a adentrar a cidade e aí ele tem uma descrição muito boa. A gente começa a perceber nessa descrição que as casas elas estão muito degradadas. Eles percebem que as janelas estão faltando, estão caindo, os telhados estão ruins, está tudo descascado. Na própria rua aparece grama no asfalto, tá tudo degradado. Parece realmente uma cidade abandonada. Eles não veem ninguém na rua, nenhuma luz acesa. Parece que não tem nenhum habitante. Eles começam a ficar um pouco preocupados. Mas eles adentram porque eles não têm escolha, não tem mais como pegar o ônibus e aquela única cidade que eles avistaram ali perto, então eles vão andando para entrar na cidade. O Kaká fica um pouquinho mais para trás, sempre acompanhando seu mapa, e eles passam a placa de entrada do Sejam Bem-vindos a Aurópolis. Nenhum deles percebe que atrás dessa placa, né, conta para nós leitores, tem um aviso em letras cursivas.
saiam enquanto ainda podem. E eles não veem esse aviso e continuam andando. Eles chegam a uma praça central e ali eles avistam que tem um banco, tem uma igrejinha ali no redor da praça e eles encontram um hotel. Nesse hotel, eles entram e também não tem ninguém para recepcionar, ele está totalmente vazio. Aí eles pensam, vamos passar a noite aqui, porque não tem outra escolha, né? Não tem ninguém aqui mesmo, então eles começam, esse hotel tem mais ou menos 3 andares, eles olham todos os quartos, não tem ninguém mesmo. E tá tudo um pouco assim, degradado a construção, mas é possível de eles ficarem abrigados ali naquela noite. O mais curioso nessa parte do livro é que eles encontram mantimentos que ainda estão na validade, embora o local pareça ter sido abandonado já há algum tempo. E aí eles resolvem, são mantimentos enlatados, né? E eles resolvem estar fazendo uma comida lá na cozinha desse hotel também. Cada um vai escolhendo um quarto e vão ficando lá. Eles estão sempre fazendo brincadeiras uns com os outros. Tem também o Alex, que é o Elinho, né? Que é o mais brincalhão, e o Alex também. E aí nisso começa a cair uma chuva muito forte, uma tempestade. E aí começa a acontecer coisas estranhas. Eles escutam o bater do sino, mas eles verificaram que a cidade praticamente não tinha ninguém. Eles começam a ficar um pouco assustados. E durante essa tempestade, eles veem um clarão lá na praça e parece ter uma pessoa lá no meio. Eles veem um vulto, né? Na verdade, um vulto. Eles até a princípio acham que é o Elinho, que é o mais brincalhão, teria ido lá fora no meio da chuva só para assustar eles. Mas não, ele aparece e também tá lá. E aí começa a acontecer uma série de coisas estranhas, né? Eu não quero dar muito spoiler aqui pra vocês. E então uma das meninas desaparece, a Mônica, que é a mais jovem do grupo. Eles procuram por todo o hotel e ela não está. A irmã dela fica desesperada, eles querem sair para procurar ela, mas tá aquela chuva muito forte. Então eles falam, o Kaká, né, fala pra Patrícia, que é a irmã da Mônica e também namorada do Kaká, que é melhor que eles esperem o dia seguinte, porque no meio daquela chuva é muito difícil de estar encontrando ela, né? E aí vai acontecer uma série de suspenses, uma série de coisas interessantes. Eu não vou mais deixar mesmo spoiler, mas eu super indico que vocês leiam para eles estarem descobrindo que mistérios esconde essa cidade. Essa foi a primeira leitura de março, finalizada. Eu gostei bastante, super indico ela. E mais um livro concluído do projeto da série Vagalume, uma série do coração, deixar quentinho o coração, essa leitura é muito legal. A segunda leitura de março foi um dos contos, dos melhores contos de fadas celtas. Deixa eu só verificar aqui no resumo. Que eu li do projeto também dos contos de fadas celtas. Eu deixei um vlog, né, que eu fiz agora do mês de março. Eu vou deixar o link na descrição também para vocês estarem conferindo. O primeiro conto foi o Lis Amarela. Eu vou estar contando um pouquinho sobre esse conto aqui para vocês. Eu resolvi esse mês fazer um resumão de todas as leituras, ao invés de fazer um vídeo de cada um delas. Eu acho que vai ficar bem legal também. E porque eu só também concluí foram 3 leituras somente no mês de março. O livro mesmo dos 12 livros que eu tô lendo de 2024, do mês de março, eu acabei não conseguindo ler, ele ficou agora para abril. Ele até é a continuação de uma duologia, depois eu conto mais sobre ele para vocês. Então vamos pro segundo finalizado de março, que foi a Lis Amarela. A história da Lis Amarela, eu gostei bastante desse conto. Ele se passa na Irlanda. Ele se passa com Erin, numa cidadezinha da Irlanda que seria Erin. Aí ele nos conta a história do filho do rei de Erin. O filho do rei, ele seria um caçador, muito aventureiro. Ele adora ir na floresta e caçar os animais. E em uma dessas caçadas, ele encontra um gigante, só que esse gigante,
Ele é um gigante que caça jovens e caça os animais. Seria tipo um protetor, né, dos animais, esse gigante. Ele caça o jovem e mata. Só que ele logo percebe que esse é o filho do rei. Então ele faz um acordo com ele, dá uma chance que ele faça um jogo com ele. E se ele vencer esse jogo, ele não vai matar ele. O filho do rei de Erin vence o jogo. A princípio, o filho do rei está bastante assustado por ter encontrado esse gigante, mas como ele vence esse desafio e ele adora desafios também, ele fica todo achando que, nossa, agora ele é poderoso, ele conseguiu vencer o gigante. Aí ele volta lá pro palácio, muito cheio assim de confiança, e resolve que vai voltar lá na floresta. Um druida, né, um profeta, ele anuncia que ele não deveria estar indo lá novamente. Ele fala pro rei, mas mesmo assim, teimosamente, ele vai novamente. Ele encontra o gigante mais uma vez e vence mais um desafio. Ele ganha gado, que ele apostou uns gados, que ele tem uma ferradura de ouro e prata. O gigante é obrigado a dar para ele porque ele ganha mais uma vez o jogo. Não contente em ter vencido mais uma vez o gigante, ele vai uma terceira vez para a floresta. E dessa vez ele perde do gigante. E o gigante vai matar ele. Só que ele promete que vai dar a ele 1 ano e 1 dia para então matá-lo. Vai deixar ele viver mais esse tempo. O filho do rei de Erin fica muito triste com isso, né? Ele vai morrer e aí ele não volta para a terra de Erin. Ele sai andando pelas colinas e sem rumo ele vai para bem longe de Erin. Então ele encontra uma cabana, onde ele encontra uma senhora de muita idade com um novelo de lã e ela oferece a ele uma ceia, que já é de noite quando ele chega lá, e ele passa a noite nessa cabana. Ela informa para ele que ele terá que andar com esse novelo, vai jogar o novelo assim no caminho, o novelo vai mostrar o caminho para ele tem que enrolar novamente e encontrar uma outra cabana. E aí ele repete isso mais 2 vezes, ele encontra mais 2 senhoras, seriam então no total 3 senhoras, ele vai enrolando aquele novelo e ele encontra o caminho. A última informa que ele vai encontrar o castelo do gigante e lá vai ter as 3 filhas do gigante, que são as Lis, a Lis amarela, a Lis azul e a Lis branca, e ele deve pegar o manto da Lis amarela e tirar dela. E se ele tirar esse manto, ela vai fazer tudo o que ele desejar. Ele vai lá e faz isso. Então, Lis Amarela ajuda ele e ele pede que quer ser... Ele tá indo, né, para se apresentar pro gigante, porque já teria passado aquele tempo e é a hora da morte dele. Ele pede que ele quer ser salvo pela Lis Amarela. Ela o ajuda, ele vai lá no gigante. Aí o gigante, ele vai propor 3 desafios para ele. Um é encontrar uma agulha do sono no meio de um estábulo muito grande. E aí o gigante dorme e não mata ele naquele dia. No segundo dia, ele propõe um segundo desafio, que seria cobrir um telhado gigantesco com penas de pássaros. E ele também consegue vencer esse desafio, tudo com a ajuda da Lis Amarela, que tem a magia para ajudar ele. O último desafio é subir numa árvore muito gigantesca e pegar um ovo de uma ave que fica lá no alto. A Lis Amarela ajuda ele novamente e ele consegue estar cumprindo esse desafio. Ao final de tudo isso, o gigante libera ele. Ele diz adeus e vai embora. Só que aí o que acontece? Ele deixa a Lis Amarela lá. Passado um tempo, ele vai ter que se casar com uma princesa. O rei, ele quer que ele se case com uma princesa. Ele já voltou lá pro reino dele e ele já está lá na festa para casar com a princesa escolhida para ele. E aí o gigante vem para fazer uma apresentação para ele e traz a Lis Amarela junto. Nessa apresentação, ela mostra para ele tudo que ela ajudou a ele, né? E aí ele se relembra de tudo que ela ajudou e ele sabe, né, que na verdade ela é o grande amor dele. Então ele larga tudo e fala: eu preciso casar com ela, eu não aceito casar com a princesa. Ele desafia o rei, então o rei acaba aceitando e ele fica junto com a Lis Amarela. O que eu achei desse conto da Lis Amarela? Ele é bem legal também. Só que eu vou deixar até o link nas descrições, porque tem o Rei do Deserto Negro, que é o 4º conto dos 24 contos dos contos celtas, né? Que é o projeto que eu estou fazendo. E ele é muito parecido, somente o final que muda.
Então eu achei assim, ele ainda tá escrito na sequência. Isso eu não gostei tanto, né? Porque como eu tô lendo na ordem o livro total dos contos celtas, né? Os contos de fadas celtas da editora Wish. Então não foi tão legal isso, porque ele tá na sequência e ele é muito parecido, ele só muda esse finalzinho. O outro também desafia um monstro lá na floresta, então não gostei tanto, tá? O terceiro livro, terminado agora no mês de março, é o outro conto celta. É o Tanlin. Nesse, o Tanlin, ele é um protetor da floresta de Cartanhelgi. Ela é protegida por este Tanlin. Ele é um elfo protetor da floresta e ele cobra um preço de todas as moças que vão adentrar na floresta, que querem entrar na floresta. E Janete é uma princesa muito teimosa que quer ir na floresta. Já foi advertido que ela não deve ir lá na floresta, mas ela queria ir. E ele é contado em versos, ele é narrado em versos. Isso eu não gostei tanto porque eu não gosto de versos. Ele é bem rapidinho, mas a história no geral é bem legal. Então ela vai lá na floresta e ela é advertida pelo próprio Tanlin. Não volte mais aqui. Aqui é uma floresta proibida, eu sou o guardião da floresta. E ela, muito teimosa, fala: meu pai é o rei dessa região, então a floresta pertence também a mim e eu vou voltar aqui a hora que eu quiser. Então ela volta mais umas 2 vezes na floresta e se encontra com o Tanlin. Aí deixa eu só ver aqui. Aí passado algum tempo que ela tem feito essas visitas lá na floresta, ela parece grávida. E o rei, né, pai dela, vai pedir que precisa de uma reparação do cavaleiro que a engravidou, precisa que ela se case com ele. E ela vai falar: não, eu não me casarei com nenhum cavaleiro, porque o meu filho é um filho de um elfo, não de um cavaleiro. Então ela volta lá na floresta e conversa com o Tanlin. Aí o Tanlin vai explicar para ela que ele já foi um cavaleiro, mas que ele foi enfeitiçado pelas fadas e teve que ficar aprisionado tomando conta dessa floresta. Para ela libertar ele, ela vai precisar ir no dia de todas as bruxas, que em sequência é o dia de todos os santos. Eles fazem uma alusão, né, que seria ao 31 de outubro, dia de todas as bruxas, né? É uma referência que a gente também tem, isso eu achei interessante lá dos contos celtas. E aí nesse dia ela tem que ir num lugar chamado Miles Close. E nesse lugar ela vai encontrar muitos cavaleiros. Vai passar o cavaleiro do cavalo castanho, do cavalo preto e do cavalo branco como leite. E nesse cavaleiro do cavalo branco, ela precisa derrubar ele do cavalo. E aí ele vai se transformar num urso perigoso. Ela deve continuar segurando ele. Depois vai se transformar numa cobra perigosa e ela deve continuar segurando ele. E quando ele se transformar numa brasa, ela deve cobri-lo com o seu manto. E aí, se ela conseguir fazer tudo isso, ela vai libertar ele. Ela consegue fazer tudo isso, né? Ela liberta o elfo que estava aprisionado pelas fadas e ele consegue ir embora para viver com ela e o filho deles. Achei esse bem legal, é que ele é em versos, bem rapidinho esse conto. E essa foi a terceira leitura, então, de março. Então, foi essas leituras, gente. Eu só faltou ler mesmo o livro do mês, né, que eu me propus anual. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica com Deus, boas leituras a todos. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! Oi, amigos, eu vou só acrescentar o nome dos autores do conto, que eu não coloquei aqui. No conto da Lisa Amarela, é Laurie Claire Fulcher e Herschel Williams. Tem pouquinho falando aqui sobre eles, só fala aqui que eles são autores que reuniram contos de fadas e folclóricos em diversas coletâneas. Esse é o da Lisa Amarela e o do Tanlin, deixa eu pegar, Tanlin é o Francis James Shield.
O Francis James Shield, ele é da Inglaterra e Escócia, e o conto é de 1860, o Tan Lin. A Lisa Amarela é irlandês, e o conto é de 1908. O do Tan Lin, o Francis James Shield, deixa eu só ver o que fala sobre o autor aqui. O Francis James Shield, ele é de 1825 e morreu em 1896. Ele foi um estudioso, educador, folclorista americano, hoje mais conhecido por sua coleção de baladas infantis inglesas e escocesas. Shield foi professor de retórica e oratória em Boston, na Universidade de Harvard, onde produziu edições influentes da poesia inglesa. Tá? E dos outros não tem maiores informações, é só isso mesmo. Agora, do O Mistério da Cidade Fantasma, eu não tô com o livrinho físico aqui, eu tenho ele, né? Eu tô fazendo a coleção dos livros físicos da série Vagalume, mas eu já emprestei pra uma outra pessoa que tá lendo, a minha irmã, né, Maitê, que também gosta de livros, que eu já falei aqui no vlog, e ela tá lendo ele agora. E o autor, então, do Mistério da Cidade Fantasma é o Marçal Aquino, ele é brasileiro, ele morou sempre em Amparo, e ele conheceu uma cidade fantasma perto da região onde ele morava. E isso o inspirou anos depois a criar essa história. Então é isso, gente. Eu apresentei também os autores dos 3 livros lidos aí de março. Espero que vocês tenham gostado aí do resumão. Deixe seu comentário o que vocês acharam desse outro formato de vídeo, de já deixar todos os livros lidos já em um único vídeo. Tá bom? Fica com Deus, boas leituras a todos. Até o próximo vídeo. Tchau!